Vamos continuar com as questões de nível médio 1 do município de Almeida Gouveia. O nível médio 1, tão comentada prova, tão debatida prova por sua dificuldade. E muitos alunos me perguntando, professor, vai solucionar todas as questões? Sim, vou solucionar todas a partir de agora. Tudo bem assim? Então, estamos na 7ª questão, falta essa e mais 3 questões para finalizarmos a prova de matemática de Almeida Gouveia médio 1. Tudo bem assim? Semana que vem eu estava com o objetivo de fazer uma live para aqueles alunos que vão fazer o concurso municipal de Gravatá. Nessa live tem 2 vantagens, porque eu posso colocar vídeos mais longos no meu canal, porque como o meu canal é pequeno, eu não posso colocar vídeos com mais de meia hora. Então com isso a live ela não tem limite de tempo. Entretanto, essa live eu não vou poder interagir com vocês, porque eu só tenho um monitor. Então você comenta aí, professor, faça live, é legal, eu estou precisando de revisar esses conteúdos e tal. E nessa live eu ia fazer todos os assuntos do edital, certo? Ia selecionar porcentagem, regra de 3 e tal, todos os assuntos, e a gente ia responder tudo isso em um único vídeo. Então se vocês acham uma boa ideia, faz um comentário aí no vídeo que semana que vem a gente tenta organizar essa live. Tudo bem assim? Então vamos ao primeiro item. O primeiro item fala o seguinte: um posto de combustível comprou X litros de óleo diesel e pagou a quantia de R$ 1,75 por cada litro de óleo adquirido. No dia seguinte, esse combustível foi totalmente vendido por R$ 2,55 o litro. Sabe-se que esse posto contabilizou um lucro de R$ 1.600 com a venda total desse combustível. Assim, é correto afirmar que a quantidade de combustível adquirida e vendida pelo posto é superior a 1.988 litros e inferior a 2.061 litros. Um ponto muito importante é este aqui. Eu vou até destacar um lucro de R$ 1.600. Então veja, já diz o ditado que lucro não é apurado. Então esse valor de R$ 1.600 foi o que ele ganhou livre depois de vender cada litro por R$ 2,55. E a questão quer saber quantos litros foram vendidos. Então se eu pegar R$ 1,75 e multiplicar pela quantia de litros que eu não sei quem é, isso aqui terá que ser igual a R$ 2,55 vezes a quantidade de litros menos o apurado, o lucro, que foi quanto? R$ 1.600. Daí eu vou resolver essa equação e vou descobrir o valor de x, que nesse caso x representa a quantidade de litros. Então perceba, 2,55 está positivo, vem para o segundo membro negativo. Então vamos ficar com 1,75x menos 2,55x, isso será igual a menos 1.600. Fazendo essa subtração aqui, a gente tem que ter muito cuidado. 2,55 menos 1,75. 5 menos 5 é 0. 5 para 7 para 15 é 8. Esse 1 vira 2. 2 menos 2 é 0. Número abaixo de número, vírgula abaixo de vírgula. Então aqui vamos ter 0,8x. Só que esse resultado será negativo, porque perceba, eu estou subtraindo um número maior de um menor. É como se eu devesse R$ 2,55 e pagasse R$ 1,75. Continuaria devendo 80 centavos. Okay? Isso será igual a menos 1.600. Consequentemente, x, o valor que eu estou procurando, eu vou pegar o menos 0,8 e colocar para o segundo membro dividindo. Então, vou ficar com menos 1.600 dividido para menos 0,8. Divisão com números decimais. Veja, vou escrever aqui. Divisão com números decimais. Primeiro passo, igualar a quantia de casas decimais. Então aqui, igualei a quantia de casas decimais. Observe que os dois números estão com a mesma quantia de casas decimais. Segundo passo, retirar as casas decimais. Então vou ficar com 16.000 dividido para 8. Se você pegar a sua calculadora e fizer 1.600 dividido para 0,8, vai dar o mesmo resultado que 16.000 dividido para 8. E 16.000 dividido para 8 é muito óbvio que vai dar como resposta 2.000, ou seja, x vai ser igual a 2.000 litros. Agora um ponto muito importante é o aluno ele relembrar o jogo de sinal. Perceba que aqui eu dividi dois números negativos. E vocês lembram daqueles jogos de sinais lá? Mais com mais, vai ser mais.
Menos com menos vai ser mais, menos com mais vai ser menos e mais com menos será menos. Esse jogo de sinal aqui, essa tabelinha, esse jogo de sinal, preste muito bem atenção, ele só é usado em 3 casos: multiplicação, divisão e eliminação de parênteses. Perceba que nesse momento aqui, onde eu fiz a subtração de 1,75 menos 2,55, eu não tenho multiplicação, não tenho divisão, não tenho eliminação de parênteses. Consequentemente, eu não usei esse jogo de sinais. Nesse caso aqui, entra outra regrinha. Qual é a regrinha? Sinais iguais, soma e repete sinal. Sinais diferentes, subtrai e coloca o sinal do maior. Veja que aqui eu subtraí, que o resultado da subtração deu 0,8. Eu vou até dar um zoom aqui para aproximar, para ficar melhor para a gente observar. Eu subtraí 1,75 menos 2,55 e o resultado da subtração foi 0,8. Só que daí apliquei a regra, sinais diferentes, subtrai e coloco o sinal do número maior. Qual o sinal do número maior? Menos, que no caso todo número, o sinal vem representado do lado esquerdo. Aqui do lado esquerdo desse número não é necessário colocar sinal, pois todo número sem sinal ele é positivo automaticamente. No caso 2,55, o sinal está sendo representado aqui ao lado esquerdo pelo sinal negativo. Consequentemente, o 0,8 tem que ficar negativo. Então tem que ter bastante cuidado nesses pontos, porque isso gera muita confusão. Então a quantidade de litros foram 2.000 litros. E a questão está dizendo, foi superior a 1998? Sim. Inferior a 2061? Sim. Ou seja, o primeiro item está correto. Vamos ao segundo item. Sabe-se que 16 dos 80 pacientes em um hospital são idosos. Assim, é correto afirmar que o número de idosos entre os pacientes é mais de 31,7% e menos de 38,2%. Esse item é relativamente tranquilo. 80 pacientes. 10% de 80 corresponde a quanto? A 8. Logo, 20% de 80 vai corresponder a quanto? 16. E ele está dizendo que 16 dos quanto? 80 pacientes. Ou o valor que ele está dizendo aqui, ó, 16 representa mais que 31,7%, falso, errado. 16 ele representa exatamente 20%. Então veja que eu não precisei nem aplicar a regra de 3 aqui. E isso também é um ponto muito importante que você deve ter em mente. É esse tipo de coisa que define o cara que passa e o cara que fica. Aí o cara vai jogar uma regra de 3 aqui, ele pode errar na multiplicação e perder a questão. Esse tipo de coisa, de porcentagem fácil, você tem que saber mentalmente. 10%, 20%, 15%, 30%. Por exemplo, se ele dissesse aqui, quanto é 15% de 80? 10% de 80, eu sei que é 8. 5% vai ser a metade de 8, 4, ou seja, 15% vai corresponder a 12. Então veja que são coisas sem cálculo. Se ele falasse, quanto é 11%? Se 10% ele corresponde a 8, 1% ele vai corresponder a quanto? 0,8. Tudo bem assim? Então são porcentagens que a gente tem que ter em mente. Vamos ao terceiro item. O terceiro item fala o seguinte. O grande bolo foi dividido em 13 grandes partes. Então temos aqui o bolo e ele foi dividido em 13 partes. Todas iguais entre si. E cada parte, por sua vez, foi dividida em 35 pequenas fatias. Então vou pegar uma parte dessa e dividir em 35 fatias. Todas iguais entre si. Assim é correto afirmar que cada fatia corresponde mais de 0,61 e menos de 0,86% do bolo. Então, essa fatia pequenininha aqui, ela vai corresponder a quantos por cento do bolo? Se o bolo corresponde a 100%, e ele foi dividido em quantas partes? 13. Cada uma dessas partes corresponde a quantos por cento? 13 de 100 dividido para 13. Qual número eu multiplico 13 e chega perto de 100? Vamos testar o 7. 7 vezes 3 é 21. Fica 1, sobe 2. 7 vezes 1 é 7, mais 2, 9. Então vai dar exatamente 91. Quando eu fizer essa subtração, vai dar 9, né? Veja que 9 não divide para 13. Eu vou ter que colocar um 0 e uma vírgula. Qual número eu multiplico 13 para chegar em 90? Tem que ser o 6, né? Porque eu multipliquei por 7 e deu 91. Vai ter que ser o 6. Mas daí eu já posso deixar com uma casa decimal para chegar numa aproximação dos valores da questão. Eu nem prossigo com a divisão. Então eu sei que cada fatia
corresponde a 7,6% do bolo. Só que essa fatia ela foi dividida em quantas partes? 35 partes. Aí eu vou ter que pegar 7,6 e dividir por 35. Divisão de número decimal. Primeiro passo é o quê? Igualar as casas decimais. Depois eliminar as casas decimais. E eu vou ficar com 76 dividido para 350. Se você pegar o calculador e fizer 7,6 dividido para 35, vai dar o mesmo número que 76 dividido para 350. Então vamos fazer aqui ao lado. 76 dividido para 350. Agora repare que 76 não divide para 350 porque é menor, né? Então vou ter que colocar um zero e uma vírgula aqui no quociente. Qual número que eu multiplico 350 vai chegar perto de 760? Tem que ser 2, concorda? Porque quando eu multiplicar por 2 aqui vai dar 700. Subtrair vai dar 60. Mas daí eu já posso falar qual é a resposta. Por quê? Essa partezinha aqui, ela vai representar 0,2%. Pode ser 0,29, 0,28, 0,25. Não sei, porque eu não terminei a divisão aqui, ó. Mas daí eu já posso olhar para o item. O item está dizendo, é mais de 0,61? Não, não é mais que 0,61. Está falso. Ok? E o segundo item também é falso. Consequentemente, o gabarito dessa questão é apenas uma afirmativa está correta. Letra B de bola.